Oi, turma, espero que estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso PET 4, semana 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do DNA e do RNA, tá bom? É bem basiquinho essa semana. Nós falamos que o DNA e o RNA são materiais genéticos. Materiais genéticos, mesma coisa de ácidos nucleicos. O RNA está relacionado com a produção de proteína e o DNA está relacionado com o controle celular. Ele controla todas as atividades celulares. Se vai fazer uma digestão, uma respiração, o controle é do DNA, que está ali no núcleo da célula. Ele contém as informações genéticas do indivíduo. Então, se eu tenho o olho verde, o gene, a informação para olho verde está no DNA, lá no núcleo da minha célula, de todas as minhas células. E a partir do DNA é que vai ser produzido o RNA. Então, esse DNA, ele é responsável pela produção do RNA, que nós chamamos de RNA mensageiro, e aí sim, a partir desse RNA mensageiro, das bases nitrogenadas que tem nele, é que vai ser produzida a proteína. Então, o DNA produz o RNA mensageiro, e a leitura desse RNA mensageiro, das bases nitrogenadas desse RNA mensageiro, é que vai produzir proteína. E esse processo nós vamos detalhar mais na semana que vem, a semana 4 do PET 4. Bom, o DNA e o RNA são macromoléculas, moléculas grandes, formadas por unidades menores, monômeros, pedaços menores. Esses pedaços menores que vão formar o DNA e o RNA, nós chamamos de nucleotídeo. Então, o DNA e o RNA nada mais são do que conjuntos de nucleotídeos. O nucleotídeo vai ser formado por um fosfato, uma pentose, que é um açúcar formado por 5 átomos de carbono, e por uma base nitrogenada. Se eu pegar só essa parte, o açúcar e a base nitrogenada, eu tenho um nucleosídeo. Quando eu acrescento o fosfato, a estrutura toda eu chamo de nucleotídeo. Então, o DNA e o RNA é formado por são formados por vários nucleotídeos. Geralmente, nós fazemos o desenho do DNA dessa forma. É um filamento duplo, então 2 fitas, e aqui eu mostro a ligação das 2 fitas, para que elas não se separem. Se eu pegar uma fita dessa e for observar a fundo do que é formada essa fita, ela vai ser um conjunto de nucleotídeos. Um nucleotídeo, outro nucleotídeo, aqui vem outro e assim por diante. Vai estar ligado na fita do outro lado. Aí o que eu tenho? Olha, o fosfato e o açúcar no DNA vão ser sempre os mesmos. O fosfato e o açúcar no RNA vão ser sempre os mesmos. O que pode variar é a base nitrogenada que vai aparecer. Então, nós temos aqui uma tabelinha comparando o DNA com o RNA. Então, olha o que nós temos. O DNA, o açúcar do DNA, a pentose, é a desoxirribose. Do RNA vai ser a ribose. São açúcares diferentes. Bases nitrogenadas. Do DNA, adenina, timina, guanina, citosina. Do RNA, adenina, uracila, guanina, citosina. Então, a gente pode perceber que só uma base nitrogenada é que vai ser diferente nos dois. No DNA tem a timina e no RNA tem a uracila no lugar. O filamento. O DNA é um filamento duplo, então são 2 fitas que vão ficar ligadas, e o RNA é um filamento simples, é uma fita só. Esse RNA é produzido a partir do DNA. Essas bases nitrogenadas, elas são divididas em 2 grupos, as bases púricas ou purinas, bases pirimídicas ou pirimidinas. As púricas, adenina e guanina, e as pirimídicas, timina ou uracila, se for o RNA, e a citosina. Isso aqui são classificações das bases nitrogenadas. Aí o que nós temos? Quando nós vamos representar o DNA e o RNA, é comum a gente, ao invés de fazer todo o desenho, a gente representar aqui só as bases nitrogenadas. Então, eu faço assim, um DNA aqui. Seria uma sequência assim, A, T, C,
C. Nós já falamos disso um pouquinho lá no PET 1. Por quê? O fosfato e a pentose são sempre iguais. O que muda? A base nitrogenada. Então, a gente faz a sequência só das bases nitrogenadas. O RNA, vamos supor que eu tenho um RNA, U, A, C, C, G, seria a representação do RNA. Nós vamos fazer a representação das letras, das iniciais das bases nitrogenadas. A adenina é o A, a timina o T, guanina G, citosina C e aqui tem a uracila que é a letra U. A gente coloca sempre a inicial da base nitrogenada. Não precisa ficar representando o fosfato e a pentose, porque esses não vão variar, são iguais. O que vai variar é a parte da base nitrogenada. Então, eu tenho que lembrar que o DNA e o RNA são formados por um conjunto de nucleotídeos. O nucleotídeo é formado pelo fosfato, pentose e base nitrogenada. DNA, filamento duplo, RNA, filamento simples. E as bases nitrogenadas são divididas em dois grupos. Tem as bases púricas e tem as bases pirimídicas, tá bom? Vamos para as questões então. A questão número 1 está assim, ó. São exemplos de ácidos nucleicos, de materiais genéticos. Então, DNA, RNA. A número 2. Os ácidos nucleicos são formados por monômeros, por unidades chamadas de nucleotídeos. Número 3, que dá a resposta da número 2, né? Os nucleotídeos são monômeros que formam os ácidos nucleicos, é a resposta da 2. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que cita os componentes básicos de um nucleotídeo. Então, ele tem o que? Tem fosfato, tem a pentose e tem a base nitrogenada. Aí vocês vão assinalar a alternativa. Número 4. Os ácidos nucleicos são macromoléculas, moléculas grandes, que compõem o material genético de todos os seres vivos. Sobre os ácidos nucleicos, assinale o correto. Letra A. O DNA é replicado por meio de um processo denominado transcrição gênica. Não. Aqui não é, o DNA não vai ser replicado por essa transcrição gênica. Isso daqui vai aparecer na próxima semana, aí nós vamos falar que entra na parte da formação do RNA e a produção de proteínas, tá bom? Mas essa está errada. A letra B. O RNA mensageiro é sintetizado a partir do RNA transportador. Não. O RNA mensageiro, eu disse para vocês, ele é produzido, sintetizado, ele é produzido a partir do DNA. Também está errada. Letra C. Uma cadeia polipeptídica é uma proteína. É o resultado da união de aminoácidos, isso é lá do PET 1, se eu não me engano. Então, a proteína é formada pela união dos aminoácidos, em função da sequência de códons. Códons, pensem nas bases nitrogenadas do RNA mensageiro. Essa é a correta. Traduzindo, uma proteína é formada por uma sequência de aminoácidos que está no RNA mensageiro, por uma sequência de aminoácidos em função das bases nitrogenadas do RNA mensageiro. O que eu disse para vocês? Que o DNA vai formar o RNA mensageiro e a leitura do RNA mensageiro das bases nitrogenadas do RNA mensageiro é que vai formar a proteína depois, né? Forma o aminoácido, vai formar a proteína lá depois. Então, essa é a correta, tá? Então, pessoal, repetindo novamente, o DNA forma o RNA mensageiro, a leitura do RNA mensageiro das bases nitrogenadas do RNA mensageiro é que vai determinar a formação da proteína. A letra D está errada porque os vírus são seres unicelulares? Não, vírus são seres acelulares, eles não têm célula. E a última questão, sobre os ácidos nucleicos são feitas as seguintes afirmações. São macromoléculas de elevada massa molecular que possuem ácido fosfórico é fosfato, açúcar, que é a pentose, e bases purínicas e pirimidínicas em sua composição. Tá certo, porque aqui ou vai ter uma base púrica ou uma base pirimídica. A número 2. Ocorre em todas as células vivas e são responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética.
e por sua tradução, que é expressa pela síntese de proteína. Tá certo? Tem a informação genética, controla as atividades da célula, armazena as informações genéticas, controla as atividades celulares e é responsável pela produção de proteína. Por quê? Acabei de falar agora mesmo. O DNA forma o RNA mensageiro e a leitura das bases nitrogenadas do RNA mensageiro é que vão determinar a formação da proteína. A número 3. Encontram-se presentes no núcleo dos procariontes e disperso no hialoplasma dos eucariontes? Essa está errada, é o contrário. O DNA ele está disperso, solto no procarioto ou procarionte, e ele está no núcleo dos eucariontes. E a 4, encontra-se normalmente organizado sob a forma de fita simples ou dupla, tá certo? Porque tem o DNA, que é uma fita dupla, e o RNA, que é uma fita simples. Então, ele pode aparecer, os materiais genéticos aparecem organizados dessa forma. Então, é a 1, 2 e 4 que estão corretas, são essas 3, né? Bom, essa semana é só isso, tá falando mais da constituição do DNA e do RNA, que são formados de nucleotídeo, as diferenças básicas aqui entre os dois, e essa parte de síntese proteica, tradução, transcrição, vai aparecer na próxima semana de vocês, tá bom? Essas outras informações vão aparecer semana que vem, para a gente detalhar um pouquinho e ver certinho o que seriam esses processos, tá bom? Bom, fiquem com Deus, até a próxima explicação.